Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 7 e o versículo 13. Assim está escrito: E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. Aqui está uma palavra de Jesus para uma mulher que estava chorando. O texto relata-nos que, numa determinada ocasião, Jesus foi com os seus discípulos para a cidade de Naim. E com ele iam os seus discípulos e também uma grande multidão. Aquele dia estava marcado na agenda do céu que Naim seria a cidade visitada pelo poder de Deus. E quando Jesus vai àquela cidade com a multidão, nós podemos entender que a multidão que seguia com Jesus era uma multidão alegre, feliz, regozijante, satisfeita, admirada, porque só segue a Jesus quem crê nele. Quem não crê em Jesus não vai segui-lo de maneira nenhuma. Então aquelas pessoas acreditavam em Jesus porque tinham visto o trabalho de Jesus, a seriedade, a fidelidade e a compaixão com a qual Jesus realizava o seu trabalho, e grande parte daquelas pessoas da multidão também tinham sido, em uma outra ocasião, alcançados tanto com as palavras quanto com os milagres de Jesus. E então isto os colocou em ligação com Jesus e eles passaram a segui-lo pelo caminho por onde Jesus ia. Neste dia ele está entrando na cidade de Naim, uma cidade pequena, com as suas portas, que na época as cidades tinham portas, tinham muros e portas, que era o símbolo de proteção da cidade e dava àqueles que moravam ali a garantia de segurança, de que eles não teriam nenhuma invasão de estranhos para perturbar-lhes a liberdade. Eles estavam vivendo assim. E acontece que, quando Jesus chegou perto da porta, Jesus não estava ainda à porta, estava próximo à porta da cidade de Naim, que dá entrada para a cidade, diz-nos a palavra de Deus que saía da cidade um cortejo. Quando chegou perto da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Veja que Naim era tão pequena que até para sepultar um morto de Naim, eles estavam levando para uma outra cidade. Então precisavam vir pela porta de Naim, a porta de entrada e de saída era aquela. Tanto é que Jesus vinha para entrar e o povo de Naim estava àquela porta para sair. Então era uma única porta da cidade. Então tinha lá uma grande multidão. Mas que diferença dessa multidão? A multidão que estava ali com aquela mulher que era viúva era uma multidão consternada, triste, angustiada, pensativa, porque a mulher já era viúva, já não tinha mais o seu companheiro, o seu marido, o seu esposo. Não sabemos por quanto tempo ela estava nesta condição, mas viveu com ele ali. Desta união teve o seu filho, um único filho, e chegou o tempo que ele morreu. Ela sepultou. E agora
continuou a viver a sua vida, embora sentindo a perda, a falta do seu companheiro, mas tinha ali o seu filho que era o arrimo da família. Era ele filho único e era quem certamente tinha a responsabilidade de cuidar da sua mãe. E assim eles viviam naquela cidade, eram conhecidos de todos ali, porque nós encontramos que diz que com ela ia uma grande multidão da cidade. Então eles eram conhecidos na cidade, eles eram pessoas agradáveis, que se faziam amigos das pessoas, sabiam conviver com aqueles que moravam ali. Certamente não havia muitas pessoas morando ali, multidões ou milhões, mas um certo número. As cidades eram habitadas. E de toda a cidade, diz aqui, e uma grande multidão da cidade, levando o corpo morto do jovem, a mãe chorando, porque o único fio de esperança que tinha foi-se. Os que estavam ao seu lado, vendo a situação dela de tristeza e antevendo o que o futuro estava lhe reservando, humanamente falando, aquela mulher certamente seria deixada, seria desprezada. Não tinha ninguém por ela. Como seria a continuidade dos dias daquela mulher? Mas eles não sabiam que aquele dia Deus tinha marcado para a cidade de Naim, exatamente quando a morte está saindo daquela cidade, nós encontramos Jesus chegando. E Jesus disse: eu sou a vida e a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Claro que de natureza espiritual, mas fisicamente, literalmente, Jesus também era a ressurreição. Tanto é que ele ressuscitou a Lázaro. Ele ressuscitou a filha de Jairo, que estava... As pessoas dizem que ela já estava morta, mas quando Jesus chega lá, Jesus a restaura a sua saúde. E ela, então, volta a ter a sua vida natural. Aqui ele estava diante de um quadro semelhante. Com Jesus, a alegria, o banquete, o regozijo, a satisfação, a vida transbordando, mas com aquela mulher, a viúva de Naim, um filho morto para ser sepultado, uma multidão que procurava consolá-la, mas não tinha jeito, não havia consolo para aquela mulher. E o que acontece? Diz aqui: e aconteceu que pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Jesus, os discípulos e a multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia grande multidão da cidade. Uma outra multidão. O defunto, a mãe e grande parte das pessoas da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Aquela cena tocou profundamente o coração de Jesus. Jesus era movido por compaixão. E na compaixão, o amor de Deus, o amor de Jesus para com as pessoas, estava interligado com a compaixão. Isso movia Jesus a fazer alguma coisa para aquelas pessoas que estavam na condição de sofrimento. Então nós encontramos aqui, e ele disse, ele moveu-se de íntima compaixão por ela, pela mulher, e disse-lhe: não chores. Esta foi a palavra de Jesus. Ora, a pessoa está chorando, porque perdeu todas as esperanças. Não havia mais nenhuma expectativa para aquela mulher.
Então, o choro era algo natural, não era um choro forçado. Era um choro natural, sincero e verdadeiro. Nós encontramos, ao longo da palavra de Deus, várias expressões de choro. E as pessoas choram pelas mais variadas razões, porém por duas principais. Primeiro, o choro de alegria, quando a pessoa recebe uma bênção, um livramento, algo inesperado, isso desperta nela as lágrimas. Ela chora, mas não é um choro de tristeza, é um choro de alegria, de gratidão, de reconhecimento que foi a ação de Deus, o poder de Deus que se manifestou. Por outro lado, nós encontramos o choro de tristeza. A tristeza também leva as pessoas às lágrimas. Deus abençoe, pastor Edinaldo. Então, a tristeza também leva as pessoas às lágrimas. O choro de alegria é reconfortante, mas o choro de tristeza, ele é angustiante. À medida em que vai se chorando, parece que vai aumentando o sofrimento, a aflição, a insegurança. Nós encontramos na palavra de Deus alguns pontos, não todos porque são muitos, mas nós encontramos quando Ana estava chorando por causa daquela sua competidora. Ela era desprezada, ela era provocada, ela era insultada, porque ela não podia ter filhos. E isso causou nela tristeza. Ela se tornou uma pessoa de alma angustiada. Mas ela chorou diante do Senhor, chorou pela condição dela e fez uma oração. Deus viu as lágrimas e Deus ouviu o choro de Ana e então respondeu a ela, dando a ela o Samuel. Por outro lado, nós encontramos Davi numa certa ocasião, quando Absalão promoveu uma revolta para tomar o reinado do seu próprio pai, Davi estava andando e chorando. Este choro de Davi era um choro de tristeza. Ele estava entristecido porque um filho seu, do seu sangue, estava se levantando contra ele. E ele seguiu chorando. De Ana, nós encontramos aqui em 1 Samuel 1:8, que diz assim. 1 Samuel 1:8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Ela chorava com amargura de alma e chorava de maneira abundante. Entendemos que aqui era um choro de tristeza. Ela precisava de algo que não estava no alcance dela, mas estava no alcance de Deus. Então ela foi pedir a Deus e Deus ouviu a sua oração, viu suas lágrimas e deu o que ela precisava. De Davi, nós encontramos em 2 Samuel, no capítulo 15, o versículo 30. Está escrito assim, olha. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Um choro doído. E Davi não queria agir contra o seu filho. Tanto é que ele ficou por um bom tempo fugitivo, até o momento em que o filho, por uma perseguição, ele enroscou-se numa árvore e ali ele foi ferido e morto. E a angústia de Davi continuou, porque perdeu agora também o filho. Em 2 Reis, no capítulo 11 e o versículo 8, nós encontramos um outro ponto. Diz aqui: e afirmou a sua visita e fitou os olhos nele até se envergonhar. E chorou o homem de Deus. Homem de Deus também chora. Há um ditado popular que diz: homem que é homem não chora. Mas isso não é verdade, isso é mentira. Todo ser humano
tem momentos de choro e de alegria. E o homem de Deus não é isento de chorar. Ele também é alguém que chora. E aqui diz, e chorou o homem de Deus. Paulo desenvolveu seu ministério com orações e lágrimas. Então, Paulo foi um homem que muito chorou diante do Senhor. Nós encontramos também na época de Esdras, quando eles estavam voltando já do cativeiro da Babilônia para Jerusalém, Esdras, no capítulo 10 e o versículo 1, está escrito assim: E orando Esdras assim e fazendo esta confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus. Esdras, o escriba, o sacerdote, orando, fazendo a confissão e chorando. Em Neemias, no capítulo 8, versículo 9, está escrito assim: Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Gerou neles aqui o arrependimento. Quando nós encontramos no Salmo 137, o verso 1, quando os judeus estavam cativos na Babilônia, eles choravam lá também no lugar do cativeiro. Junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Então, choro é uma experiência natural na vida do ser humano. Resta saber que tipo de choro é este. Se é um choro de tristeza, se é um choro de alegria. Salomão, a quem Deus deu sabedoria, e ele pôde observar muitas coisas, aqui em Eclesiastes, no capítulo 3, ele deixou registrado assim. Capítulo 3, o versículo 4. Tempo de chorar e tempo de rir. Então existe. Não pode as duas coisas acontecer ao mesmo tempo, mas existe tempo de chorar e tempo de rir. Quando Jesus veio, deu o ensinamento das bem-aventuranças, ele disse, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, chorar não é vergonha para ninguém. Agora, a gente precisa identificar qual é a origem do nosso choro. É de tristeza ou é de alegria? Se é de alegria, glorifiquemos a Deus. Se é de tristeza, nos coloquemos às mãos do Senhor para que recebamos dele o consolo necessário para a nossa vida e o direcionamento para que aquele choro se estanque. E observe, o próprio Jesus chorou. Lá em João, no capítulo 11, versículo 35, quando Jesus foi à casa de Lázaro, que ele já estava sepultado havia 4 dias, vendo as pessoas chorando, e diz, e Jesus chorou. Então Jesus também era tomado de choro. Jesus não teve vergonha de chorar diante das pessoas. Jesus era humano, estava ali e também tinha esta mesma reação que eu tenho, que você tem, que todos nós temos, que é passarmos pela experiência do choro. O que não pode é este choro ser permanente. Mas, como nós encontramos na palavra de Deus, tudo tem um tempo determinado. Então, o choro não é eterno. O choro tem um tempo para começar e para terminar. E se nós soubermos recorrer a Deus no momento da tristeza, do choro, da aflição, da angústia, nós vamos encontrar em Deus uma solução para a nossa condição de vida. E olha o que Jesus disse dos discípulos no Evangelho escrito por João, capítulo 16, o versículo 20. Jesus deixou escrito assim: na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis triste, mas
a vossa tristeza se converterá em alegria. Observe, se converterá em alegria. Por isso é que Paulo deixou escrito, lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós, muitas das vezes, queremos, Romanos 12, 15, deixa eu me ver se eu disse correto. Romanos 12 e 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, nós observamos, alegrar-se com os que se alegram é muito fácil. Agora, chorar com os que choram é algo já mais difícil, porque ninguém quer passar pela experiência do choro. Se pudesse, nós eliminávamos o choro da nossa vida. Mas o choro tem uma bem-aventurança. O choro tem a ação de Deus. O nosso choro desperta em Jesus a sua compaixão e ele se move a nosso favor para nos ajudar, para nos socorrer. Lá no Salmo 30, bem conhecido, o verso 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aqui o texto que li fala de uma mãe que tinha o seu filho, era filho único e ela era viúva. Então era só os dois em casa. O marido já estava morto, sepultado não sei há quanto tempo, e agora vai o filho. A mulher fica só e desamparada. Naquela época não era como hoje, que as mulheres, elas se movimentam, elas já estão em todas as áreas da sociedade, conseguem já dar a volta por cima e se manterem. Aquela época não era assim. As coisas eram mais limitadas, eram mais difíceis. Portanto, o choro daquela mãe era um choro de um significado muito profundo. As entranhas dela estavam se derramando em lágrimas, vendo a esperança, a expectativa do seu futuro indo embora e ela sem nenhuma perspectiva. Ela não estava enxergando nada. Mas nesta hora se apresenta diante dela Jesus. Oh, maravilha! Jesus sempre vem na hora certa. Ele não vem antes e não vem depois, mas ele não deixa de vir. Ele vem no momento certo. Exatamente na hora que eles estavam saindo da cidade com o defunto para sepultá-lo e deixá-lo lá na sepultura e voltar para a tristeza da vida, Jesus está chegando. Jesus vê aquilo, a multidão que estava com Jesus, alegre, feliz, saltitante, certamente quando encontra que a morte está saindo, eles por um momento retêm a alegria, em sinal até de respeito, porque se alguém está saindo com um defunto, chorando com tristeza, como é que alguém vai rir e se alegrar? Parece até uma provocação. Então entendemos que eles contiveram a sua alegria, o seu regozijo expressivo naquela hora. Mantiveram no coração. Deus abençoe, irmão Geraldo Oliveira Júnior. Mas Jesus, vendo a mulher, quando Jesus viu, olhou aquela mulher, Jesus não viu somente o exterior. Jesus viu aquela mulher por dentro. Como ela estava tão aflita e angustiada, sem nenhuma saída. E diz aqui, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores. Quantas vezes naquele dia, aquela mulher ouviu esta palavra, não chores, a vida é assim, hoje foi o seu filho, amanhã é o meu, amanhã sou eu, depois é você, é o natural da vida, nós não nascemos para ficar para semente, nós vamos morrer mesmo, mais cedo ou mais tarde vai chegar a nossa hora. Quem sabe, ela ouviu
tanto estas palavras que são ditas nestas oportunidades. Mas ali chegou alguém diferente. A palavra de Jesus tinha um tom e uma intensidade diferente, porque ela entrou profundamente no coração da mulher. E ela foi suficiente para estancar o choro. Jesus mesmo disse: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. A palavra de Jesus consola. E até hoje continua consolando. Consolou o coração daquela mulher. E quando ele disse: não chores, Jesus chegando, tocou o esquife. Todos que estavam levando pararam. Entenderam que o momento era de parar, dar atenção, respeito ao que Jesus estava fazendo. Porque tem pessoas que quando Jesus está fazendo as coisas, mas nem Jesus ele respeita. Mas aqui estava uma multidão respeitando o Senhor Jesus e atentando para o que ele estava fazendo. Então, chegando-se, tocou o esquife e os que levavam pararam. Quando pararam, Jesus então se volta para o jovem morto e diz: mancebo, a ti te digo, levanta-te. Só isso. Jesus não precisou fazer muita coisa, não. Não precisou gritar, esmurrar. Não, nada disso. Jesus falou. Com Jesus é assim. A palavra de Jesus, a intensidade e o poder não está na altura, no timbre, no grito. Está no poder da palavra. E ele disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se. Imediato. Jesus falou, ele assentou-se. Hoje, quando acontece uma coisa dessa, a pessoa sai correndo com medo, assustado. O morto voltou a viver. Mas aqui ele assentou-se e começou a falar. Começou a conversar. Quem sabe ele assentou e disse: ué, para onde eu estou indo? O que é que eu estou fazendo aqui? E certamente entendeu que ele estava morto, mas agora reviveu pelo poder da palavra de Jesus. As palavras de Jesus são espírito e são vida. Elas produzem vida. E ele assentou-se e começou a falar. Jesus entregou o moço à sua mãe. Aquela tristeza que não tinha como ser contida, de imediato, ela se transforma em alegria. E certamente ela deve ter, agora, chorado sim, mas de alegria, por ter de volta nos braços o seu filho único, o arrimo da família, que ia continuar cuidando dela. E ela tinha ali agora um testemunho vivo de quem era Jesus e o poder que Jesus tem de operar todas as coisas, inclusive de ressuscitar mortos. E a multidão que estava com aquela mulher, acompanhando ela, consternados, tristes. E agora diz, e todos, agora juntou-se a multidão que vinha com Jesus, alegre, feliz, com a multidão que saía da cidade, triste, pesarosa, aflita, mas diante do milagre de Jesus, as duas multidões se uniram, harmonizaram-se, e diz aqui, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus. Glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Duas situações adversas, uma de alegria, outra de tristeza. Quando Jesus entra em ação, a tristeza sai, a alegria vem. Na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Então veja, Jesus muda ambientes. Aqui estava um ambiente de morte. Jesus transformou num ambiente de vida. Eu não sei em que ambiente você está vivendo. Se é um ambiente de morte, de tristeza, de angústia, de abandono, de desprezo, seja lá o que for. Se você der atenção a Jesus, ele vai mudar este quadro,
Ele vai mudar esta situação. Ele vai trazer alento para o teu coração. Ele vai renovar a tua esperança. Ele vai abrir uma perspectiva de vitória e de livramento para a sua vida. E você vai saltar de alegria. Pode até chorar, mas você vai chorar de alegria na presença do Senhor. Aqui está um caso literal, retratado dos dias de Jesus. E a palavra diz, Jesus é o mesmo. O que ele fez lá, ele faz hoje, ele faz no futuro. Com Jesus não tem problema. Só não temos mais o Jesus físico, porque ele foi glorificado, está à direita de Deus o Pai. Mas ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, com Jesus, todos os dias é dia de experimentar milagres de Deus. Alegria, saúde, vitória, restauração da vida, a abertura de portas de emprego, libertação de opressão, salvação de almas, solução para os nossos problemas insolúveis, consolo para o nosso coração. E diz a palavra, e o Senhor um dia, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e as lágrimas serão algo do passado. Mas, por enquanto, elas fazem parte do nosso presente. Então, nós podemos amanhecer o dia alegre. E, ao entardecer, podemos ser tomados de alguma situação e chorarmos, e passarmos a noite com lágrimas e choro. Mas o choro pode durar uma noite. A alegria vem pela manhã. Quem sabe a noite do teu choro está terminando agora. A alegria do Senhor está visitando aí o teu coração. E você se levantará, encorajado, animado, disposto, alegre, renovado, na presença do Senhor. Atente para a palavra de Jesus. Não chores. Ele tem solução. Teu caso não está perdido. Em Jesus há uma resposta. E a resposta de Jesus é positiva, é favorável, é de bênçãos, porque ele está movido de compaixão. E esta compaixão move a mão, move o olho, move o ouvido, move a boca de Jesus, e ele opera em nós de maneira poderosa. E nós ficaremos como aquela multidão. Vai apoderar-se de nós o temor e nós vamos glorificar ao Senhor. E eles disseram, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Ele quer visitar a mim e a você na noite de hoje. Permita que isto aconteça. Mantenha-se na posição diante do Senhor. Ele pode hoje visitar a tua casa, o teu coração, a tua vida, os teus negócios, o teu ser, o que te aflige, o que te faz chorar. Ele pode hoje mudar este quadro com uma palavra. Não chores. Querendo Deus, amanhã retornaremos.